Boa tarde, professores e estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Sou a professora Luanda e o tema da nossa aula hoje é Desafio dos Superpoderes. Então, vejamos agora qual é, ou melhor, quais são, né, as competências socioemocionais da nossa aula. Observem aí na tela. A gente vai falar sobre autoconfiança, iniciativa social, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender e empatia. Para os professores e professoras que estão acompanhando as aulas, as páginas são 157, 158, 159 e 160. Lembrando que essa é a nossa última aula referente ao terceiro bimestre, né? E o desafio dos superpoderes é uma síntese de quase todas as competências que nós trabalhamos no decorrer do bimestre. Por que desafio e por que superpoder ou superpoderes, né? Se a gente pensar nas competências socioemocionais, é quase um poder no sentido da gente se superar. Ou seja, a gente se torna quase um super-herói. Inclusive, a gente colocou aqui a imagem do super-herói, porque quando a gente tem uma competência ou desenvolve essa competência socioemocional, a gente deixa de sucumbir ou se dobrar ou sofrer diante dos problemas e adversidades da vida, né? Então, é um desafio porque a gente está se aprimorando, se engrandecendo, né? Melhorando as nossas competências, inclusive aquelas que nós não temos, e do superpoder, porque muitas vezes, ao adquirir ou desenvolver essa competência socioemocional, a gente supera a si próprio, né? Ou a si mesmo. Então, continuando na tela, qual que é o objetivo da nossa aula? Aprender a conhecer-se, que é, inclusive, o principal objetivo do projeto de vida, já que o projeto de vida tem essa vertente da gente olhar para si próprio, né, para si mesmo e a própria vida. O autoconhecimento é fundamental, né? Então, vocês já perceberam que em muitas aulas a gente trabalha o autoconhecimento. E para a gente começar, né, a nossa aula, qual que é a nossa mensagem hoje? Vocês já perceberam que toda aula nós temos uma mensagem importante, que a gente chama de mensagem inicial. E a de hoje é: conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Então, repetindo, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria, que é de um filósofo grego, né, grego antigo, chamado Aristóteles, né? E antes da gente começar a falar sobre os superpoderes, né, das competências socioemocionais escolhidas para serem trabalhadas durante esse bimestre, a gente vai retomar brevemente alguns pontos da aula da semana passada. O que nós vimos na semana passada? A gente falou de planejamento, né, de como atingir objetivos e metas. A gente falou sobre organização e responsabilidade. E no final da aula, né, eu fiquei de passar um vídeo para vocês, porque eu me lembro que no começo da aula, a nossa mensagem inicial era uma frase do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, que falava que a gente se torna responsável por aquilo que cativas. E no final da aula, a gente veria, né, nós teríamos visto, um vídeo sobre responsabilidade afetiva, né, já que organização envolve responsabilidade, é muito importante a gente falar sobre responsabilidade afetiva, principalmente com os nossos adolescentes, que é o vídeo que nós iremos ver agora. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira e o vídeo de hoje é sobre responsabilidade afetiva, que é basicamente um termo bonitinho para dizer para as pessoas: não sejam babaca, por favor, obrigada. Esse termo ele começou sendo muito usado em relacionamentos abertos, que ele queria dizer mais ou menos algo assim: só porque você está em um relacionamento aberto, isso não te dá uma desculpa para você ser negligente ou babaca com qualquer uma das pessoas que está envolvida
envolvida nesse relacionamento. Mas na real é que isso deve existir em qualquer tipo de relacionamento, seja ele romântico, seja ele de amizade, familiar, enfim. Ser responsável com os sentimentos dos outros independe do tipo de relação que você tem com eles. Eu, por exemplo, tenho um tipo de relacionamento afetivo com a minha mãe, outro tipo de responsabilidade afetiva com meu namorado e por aí vai. Eu acho que o nome responsabilidade afetiva, este termo, ele dá a entender algo que ele não deveria. Existe uma linha muito tênue entre ter responsabilidade afetiva e ser responsável pelas expectativas alheias. Você não é responsável por tudo aquilo que as pessoas criam sobre você e principalmente sobre as expectativas que as pessoas criam sobre você. O problema é quando você entende e observa esse tipo de expectativa e ainda se aproveita delas para benefício próprio, para encher o próprio ego. Responsabilidade afetiva não é a mesma coisa que reciprocidade amorosa. Tá tudo bem se você não gosta daquela pessoa, se você não quer estar com aquela pessoa, se você não sente o mesmo que a pessoa sente por você, tá tudo bem. Você não é obrigado a sentir nada por ninguém, muito menos algum tipo de paixão que a gente não escolhe ter. Quando a gente tá falando de responsabilidade afetiva, ou melhor, quando a gente fala da falta de responsabilidade afetiva, são as pessoas que entendem ou que reconhecem que alguém está apaixonada por elas e continua alimentando esse sentimento que a pessoa tem por ego ou por pena de dizer não ou porque é gostoso se sentir desejado. É utilizar das pessoas de maneira que você pode magoá-las para benefício próprio. As pessoas não são descartáveis, você não pode simplesmente usá-las e descartá-las se esse não for o combinado, entende? Tá tudo bem se você quer estar com várias pessoas ao mesmo tempo, se você não quer nenhum tipo de relacionamento sério ou vínculo com ninguém, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tipo de relacionamento, enfim, não é essa a questão. A questão é, seja transparente, seja claro, coloque as cartas à mesa, diga o que você sente, o que você quer. Na sociedade em que a gente vive, a monogamia é o esperado. Culturalmente, na nossa sociedade, a monogamia é o relacionamento correto, digamos assim. É o que as pessoas vão esperar quando elas se relacionam romanticamente com você. Então, se você não quer ter este tipo de relacionamento, se você quer ter um relacionamento aberto ou sem um tipo de compromisso tão grande, seja claro. Não tem essa de, ninguém deixa claro no início de um relacionamento que aquele relacionamento é monogâmico. Por que eu preciso deixar claro que é um relacionamento aberto? Isso, na real, é só uma desculpa para você não ter que lidar com os sentimentos das pessoas ou talvez com uma negação. Porque se você entendesse só um pouquinho do que as pessoas sentem ou pensam atualmente, você ia entender que sim, é necessário você deixar isto claro. Acho que, no fundo, esse é o problema, sabe? As pessoas, elas não conseguem lidar com os próprios sentimentos e muito menos com o sentimento dos outros. Então, elas preferem fingir que eles não existem, ou se elas reconhecem esse sentimento, elas jogam para debaixo do tapete, porque é muito mais fácil fazer isso do que enfrentá-lo, do que lidar com isso. E uma coisa é quando você faz isso com os seus próprios sentimentos, porque quando você faz isso com você, a única pessoa que está sendo afetada provavelmente é você. Mas quando isso envolve outra pessoa, ou você lida com o sentimento, ou você é corajoso o suficiente para dizer para ela que você não quer ou não consegue lidar com esse tipo de sentimento agora. Nada deve ser presumido, sabe? Nada é óbvio quando a gente tá falando sobre sentimentos, sobre relacionamentos. Pergunta o que a pessoa sente, fala o que você tá pensando, deixa as coisas transparentes, sabe? Crie diálogos no seu relacionamento. E tá tudo bem se o sentimento não for o que a pessoa estava esperando de você. O que não tá tudo bem é fingir que nada tá acontecendo e sumir sem dar nenhuma satisfação, sabe? Se coloque no lugar dos outros, seja honesto, não seja negligente com o sentimento dos outros. Basicamente, não ter responsabilidade afetiva é ser egoísta e ignorar completamente o que o outro sente diante das suas atitudes. No final das contas, é só um termo bonito para dizer o que deveria ser óbvio. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou deste tema, desse vídeo, por que você acha que está faltando tanto nas pessoas, enfim, vamos conversar aqui embaixo nos comentários que eu adoro ouvir vocês falarem. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, eu gosto bastante dos vídeos da Vitória, primeiro porque ela é uma jovem, né, e dialoga
muito bem com os nossos alunos, e segundo, porque ela traz temas importantíssimos, né, que vêm de encontro com a questão da responsabilidade afetiva. Ela falou ali de empatia, da gente se colocar no lugar do outro, né? Ninguém gosta de ser desprezado ou mesmo manipulado afetivamente pelo outro. Ela fala de honestidade, né? Honestidade amorosa, honestidade sentimental. A gente sabe que a gente vive numa sociedade de relações frágeis, efêmeras, passageiras, né? Mas é muito importante a gente deixar muito claro com aquele com quem a gente se relaciona, o que a gente espera do outro ou da relação, né? E ela fala muito bem, né? E eu concordo com a frase dela que relacionamento, aliás, responsabilidade afetiva é diferente de reciprocidade amorosa, né? A gente não é obrigado a gostar, a se apaixonar por ninguém, né, que entra na questão da reciprocidade. Mas eu também sou responsável, se eu falo para alguém, né, que gosto ou que quero me relacionar, em me preocupar se eu sumir, se eu desaparecer e não falar porque sumi. Né? Então, fica aí o vídeo para que vocês, professores e professoras, depois façam uma roda de conversa, seja ela física ou virtual, e debatam com os alunos e as alunas de vocês. Então, continuando a nossa aula, a gente vai começar a falar do desafio do superpoder. E percebam que a metáfora escolhida é o xadrez, né? A gente pode falar sobre superpoderes ou superpoder pensando no jogo de futebol, né? Pensando num outro jogo, mas hoje a gente vai mostrar como é que a vida, né? Ou melhor, como é que o xadrez é uma metáfora da vida. Então, observem aqui na tela, por favor, diz lá, se o desenvolvimento de competências socioemocionais fosse um jogo, ele seria formado por muitas jogadas, assim como a vida, né? A gente pensa, ou deveríamos pensar, antes de agir. Continuando na tela. Algumas lhe levariam a comemorar, como fazer um gol no futebol, passar de fase em um game, dar um checkmate no xadrez. Então, assim como a vida, né, muitas vezes a gente faz uma aposta e ganha, ou faz uma jogada e ganha, né, sai vitorioso, ou muitas vezes a gente faz uma aposta, uma jogada e perde, né, já que a vida é imprevisível, né? A gente trabalha muito aqui no projeto de vida a questão da imprevisibilidade. Então, assim como a vida, o xadrez ou mesmo o futebol, né? Às vezes a gente aposta num jogador ou num time e ele perde. Continuando lá na tela. Outras o quê? Outras jogadas, né? Seriam como uma peça jogada erradamente no tabuleiro ou mesmo um checkmate que o tira do jogo. Como você se sente nesse tipo de situação? É uma pergunta que está lá no caderno do aluno, na página 157, que depois vocês, né, os professores, podem debater mais profundamente com os alunos, até porque aqui a gente tem um tempo restrito de 40 minutos para a nossa aula. Né? Mas, assim, é muito importante a gente observar que quanto mais a gente analisar, né, quanto mais a gente pensar na jogada, em mover a peça no tabuleiro, menos chances eu tenho de ficar fora do jogo. Né? E é justamente a questão do xadrez nos mostrar, né, como é que eu posso refletir, pensar nas estratégias para que eu avance sobre o adversário, que no caso aqui é em busca de um objetivo. Então, a gente agora vai assistir um vídeo que explica exatamente como é que o xadrez é uma metáfora da vida. Vamos lá? Olá. Revirando aqui meus guardados, as minhas coisas, eu encontrei um presente que eu ganhei do meu pai faz muito tempo. Eu era adolescente e eu pedi a ele um jogo de xadrez. E ele me comprou uma caixinha em que vira tabuleiro e dentro dela nós temos as peças de xadrez. Né? Você sabe que o jogo de xadrez é um jogo que tem uma longa história, que sempre foi um jogo marcado por muitas emoções, embora pareça um jogo tão estático. Na realidade, o jogo de xadrez
é uma metáfora da vida e muitos escritores já tematizaram o xadrez. Borges fez um poema sobre o tabuleiro de xadrez, o jogo de xadrez. Stefan Zweig tem um conto sobre um jogador de xadrez enigmático. E, de fato, o tabuleiro reflete a própria vida. E cada peça do jogo também tem a sua simbologia, também tem a sua história, vamos dizer assim. Cada partida, na verdade, eu interpreto como uma narrativa, como um relato, em que há uma luta, há um conflito, há sofrimento, né? Há alegria. Todas aquelas peças andando para lá e para cá, cada uma com o seu estilo, cada uma com a sua vocação, vamos dizer assim, provoca nessa trama uma série de situações sempre inéditas que vão suscitar, para quem conhece as regras, para quem conhece o jogo, também muitas emoções e muitas revelações, né? Por exemplo, o rei, que no xadrez representa a peça mais importante, embora não seja a peça mais poderosa, né? A mais poderosa é a rainha. O rei pode simbolizar aqueles valores, né, mais essenciais de uma pessoa. Você não pode perder o seu rei, você perdeu tudo, você perdeu a vida, perdeu a razão de ser. Tanto é assim que existe o rock, né, um movimento em que você protege o rei trazendo a torre para o outro lado. Se você conhece xadrez, você sabe muito bem o que é o rock. E com isso você protege um pouquinho mais o seu rei. A dama, por sua vez, a rainha ou a dama, tem toda aquela vitalidade, todo aquele poder, né, de deslocamento, e perder a rainha também é um grave problema para o jogador. Os peões que estão à frente representam toda aquela força da continuidade, da perseverança, pequenas forças unidas que têm uma particularidade. Se o peão chegar à 8ª casa, né, pode se transformar numa rainha, pode se transformar num cavalo, num bispo, numa torre, só não pode se transformar num rei. Rei é só um, né? E as outras duas peças, né, o bispo e o cavalo representa aquela força que pode pular peças, né? O cavalo é uma peça importante no tabuleiro. E temos o bispo, que com a sua movimentação em diagonal reflete também um pouco do poder religioso, né, que vai de lado, vai de viés, não vai de frente, vamos dizer assim. No tabuleiro, então, as forças que entram em conflito podem também caracterizar a luta que todo mundo desenvolve todos os dias para atingir os seus objetivos, né? Ou mesmo uma luta interior, né? Nós mesmos podemos travar uma batalha enxadrística dentro de nós, em que duas ideias, né? Dois conceitos, duas propostas de vida entram em confronto. O xadrez realmente é uma fonte de ideias, é uma fonte de leitura, né? De filosofia. Há um livro chamado Pequena Filosofia do Jogador de Xadrez que me inspirou a fazer esse vídeo. E nesse livro, o autor, sabendo que o xadrez não é um jogo tão popular, né, em termos, né, de Jogos Olímpicos, por exemplo, não há essa modalidade. O xadrez não suscita grandes notícias no jornal. No entanto, é um jogo que vai atravessando o tempo e conquista apaixonados, né? E muitas vezes o xadrez é usado como metáfora na política, né, como uma forma também de mostrar como esse conflito da guerra, né, pode não ter consequências bélicas físicas imediatas, mas sempre comporta conflito de poder, de busca do poder, né? E quando um dos lados vence o outro e dá o checkmate, essa morte do outro, né? Checkmate quer dizer a morte do outro. Dá, né, uma estranha alegria, né, nessa vitória. De fato, o xadrez é um jogo de vida e morte e mostra bem como o ser humano continua guerreando, né, mesmo em tempo de paz. O jogo de xadrez é uma narrativa, o tabuleiro é um espaço de conflito. Cada peça, dizia Wittgenstein,
no tabuleiro é como que uma palavra nessa grande história, nessa grande narrativa que todos nós escrevemos com os nossos lances. E cada lance de cada vez representa também um ato de liberdade. Nós refletimos e escolhemos cada lance esperando que a vida, nossa grande adversária, dê como resposta um lance que, por sua vez, vai nos provocar a também repensar as nossas estratégias. O jogo tem uma abertura, tem um período intermediário e um final. Quem gosta de estudar xadrez sabe que os grandes finais, quando às vezes temos poucas peças, são eletrizantes, são decisivos mesmo, porque ali falta pouco para o desenlace e ali também nós temos que demonstrar sangue frio e, ao mesmo tempo, muita paixão. Esse é o jogo de xadrez que suscita tantas reflexões e, se você não conhece ou não gosta, talvez possa descobrir que o jogo de xadrez tem muito a ver com a sua vida, com a vida humana. Até a próxima. Vocês viram que o Gabriel explicou muito bem, né, por que o xadrez é uma metáfora da vida, né? A gente pode tomar o tabuleiro como a própria vida, né, e as peças como os nossos objetivos, as jogadas, as estratégias, né? Eu estava acompanhando aqui os comentários de vocês pelo chat e teve um professor que comentou sobre o peão, né, os peões. E, na verdade, no jogo, todo peão quer virar uma peça nobre, né, uma rainha, principalmente a rainha. E, quando eu estava preparando essa aula, eu fiz uma pesquisa para saber quando surgiu o jogo do xadrez, até porque eu mesma aprendi a jogar xadrez adulta, né? Normalmente, nas escolas, os alunos aprendem bem cedo. E eu sempre achei que o xadrez era um jogo medieval, né? Porque, se a gente observar as peças no tabuleiro, nos remetem à Idade Média. E, na verdade, eu descobri que há várias lendas a respeito da origem do xadrez. Uma delas é que o xadrez surgiu na Índia. Então, se algum professor ou professora souber mais sobre o assunto, comenta aqui no chat que eu estou acompanhando. Então, continuando aqui a nossa aula, a gente vai para a primeira atividade, que eu vou pedir, né, eu vou dar um tempo curto, eu sei que a nossa aula tem um tempo estimado, o tempo será de 2 minutos, mas eu peço que depois vocês conversem sobre a atividade, sobre as perguntas com os alunos, né? Até porque, eu já disse várias vezes, não tem certo ou errado em projeto de vida. A primeira pergunta é, observem aí na tela, por que o xadrez é uma metáfora da vida, como a gente viu na explicação do Gabriel? Então, 2 minutos e nós já retomamos.
Olha, eu agradeço todos os comentários de vocês. Eu vou ler a resposta da professora Edneia, da Escola João Rodrigues. Ela fala o seguinte, diz ela que é a resposta de um aluno. Pois a todo momento, tanto no jogo quanto na vida, estamos em constante guerra, mesmo em momentos de paz. Né? Por que eu escolhi a resposta dela, que faz a gente pensar? Né? Vocês lembram que o Gabriel fala que o xadrez também pode ser usado na política, ou mesmo na guerra, quando a gente quer obter um objetivo, né? E já que ela colocou aqui que foi um aluno, eu fiquei pensando aqui na resposta dela. Teve outros comentários aqui, inclusive a professora Edneia fala que é o aluno Samuel, né? Que, repetindo o que eu falei, a gente a todo momento está em jogo, e outras respostas que eu vou acompanhando enquanto vocês fazem a segunda atividade. Então, observem aqui na tela, por gentileza, a nossa atividade 2, que diz lá, releia as ações do seu plano de desenvolvimento pessoal e escolha uma ação que você não conseguiu colocar em prática de forma desejada. Conte qual foi esta jogada na qual você não conseguiu obter êxito. Não esqueçam de responder no caderno. Esse plano de ação ou de desenvolvimento, a gente vem falando desde o começo do 3º bimestre. Inclusive, a gente teve uma aula com o Instituto Ayrton Senna, né, com a professora Edna, e depois eu e a professora Sara também falamos a respeito. Então, consultem lá o caderno de vocês para vocês saberem qual é o plano de ação. Então, 1 minuto para vocês compartilharem as respostas aqui pelo chat. Olha, novamente, muito obrigada pelas respostas. Eu vou ler o comentário da professora, acho que é Maria Cristina, que aqui está abreviado. Ela fala que a aluna dela respondeu que no xadrez temos várias análises e atitudes como as peças para ganhar o jogo, e na vida a gente tem que tomar atitudes para seguir em algo nas nossas lutas, e temos vários caminhos para ela. Tá só fazendo uma observação que essa pergunta aqui, ó, várias coisas que nós já pensamos em obter, que nós desejamos na vida, nem sempre a gente consegue obtê-las, né? Nem sempre a gente tem sucesso ou êxito naquilo que a gente quer. É só a gente pensar nesse contexto de pandemia, né? Eu falei para vocês na aula passada que muitos fizeram uma listinha lá no final do ano, no começo do ano, eu mesma fiz, e a gente acaba mudando os nossos objetivos, as nossas metas, ou muitas vezes a gente não consegue alcançá-las de imediato. Né? Já falei para vocês que a gente tem muitos sonhos engavetados ou arquivados, que nada nos impede de ir lá, retirá-los e tentar novamente. Né? Então, quando vocês forem debater essa questão com os alunos, peça para eles pensarem em algo que eles gostariam muito de obter, ou quiseram obter, e não conseguiram. Então, vamos agora para a nossa terceira atividade, que tem a ver também com os superpoderes, o desafio dos superpoderes. O que você fez para superar essa situação? Que situação? Aquela da atividade anterior. Aquela situação que eu quis algo e eu não consegui. Né?
vocês podem pensar em coisas banais, né? Então, por exemplo, eu queria trocar de televisão ou trocar meu videogame e não consegui fazer isso por algum motivo, né? Então, o aluno tem que responder o que ele fez para superar essa situação, essa frustração. Então, mais um minuto e nós já retomamos. Olha, eu sei que o tempo é curto, né, mas fica aqui a pergunta para vocês discutirem, debaterem com os alunos, né, porque acho que é muito importante essa proximidade do professor, da professora com os alunos, até porque cada um vai analisar a própria vida e as respostas de uma maneira. Então, continuando a nossa última atividade, atividade 4, observem na tela, por favor, diz lá: quais estratégias podem ser aprimoradas para o jogo da vida entre aspas, né? Já que se a gente pensar que a nossa vida é um jogo que depende de estratégias e jogadas, né? O que eu devo fazer para melhorar, aprimorar esse jogo, essas estratégias? Então, mais um minuto e nós já retomamos.
Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Teve uma professora aqui que falou sobre a Giovana, que ela fala de dialogar sempre, enfrentar e ser persistente. E teve um outro professor aqui que fala de um aluno que é o Vitor Pereira Rocha, inclusive colocou o número e a série, primeiro E, que ele fala replanejar. Ele colocou aqui Escola Alice Chouery, eu não sei como se pronuncia, professor, você me perdoa se eu falei errado, tá? Então, a gente já está encaminhando para o final da nossa aula. E a gente colocou aqui na tela um lembrete para vocês e os alunos, né? Diz lá, no desenvolvimento socioemocional não existe game over, né? Ou seja, não tem fim de jogo. Esse desafio nunca acaba. Não é um jogo de vencer ou ser derrotado ou derrotada. É um desenvolvimento no qual todas as jogadas podem ser ótimas oportunidades de aprendizagem. Então, é muito importante a gente aprender com cada queda, com cada jogada errada, né, com cada checkmate. Mais importante do que jogar é a gente aprender com o jogo. Então, a gente já está finalizando a nossa aula. Eu agradeço a participação de todos os professores e professoras. Na semana que vem, a gente retoma alguns pontos. Vou pedir para vocês nos avaliarem, já que cada avaliação a gente lê os comentários e a gente tenta melhorar as nossas aulas e o diálogo com vocês. Então, um grande abraço, um grande beijo e um ótimo final de tarde.